Olá, alunos! Iniciaremos nesta semana o capítulo 6 de História, que vai falar um pouco sobre Brasil, a República Nova, né? Então, nós estamos na linha do tempo, no mesmo período de acontecimentos que nós já estudamos, da Grande Guerra, e aí nós perpassamos aí no capítulo anterior também, falando um pouco do nazismo, do fascismo. Então, vem aí na nossa linha do tempo uma continuação da história, e aí nós voltamos aqui para o Brasil, para essa era de República Nova, que podemos chamar aí de Era Vargas, né, que vai durar um bom tempo. E aí esse político vai chegar ao poder através da Revolução de 1930, né? Vargas foi um político que chegou aí para permanecer durante 15 anos consecutivos. Nós temos uma imagem de Vargas e seus apoiadores nessa fotografia, que vai mostrar aí que ele teve apoio de militares, da população civil, de pessoas da elite brasileira. Então nós temos um contexto bem grande para trabalhar nessa semana hoje, nessa semana e na próxima, né? Nós temos aí 2 semanas com esse capítulo 6. Então vamos lá começar a Era Vargas. Então, iniciando, falaremos aqui da Revolução de 1930. Essa revolução, ela vai aí realmente colocar Getúlio Vargas no cenário, né? Ocorreriam eleições para presidente no Brasil, de acordo com a política dos governadores da República Café com Leite. Nesse período aqui, o Washington Luiz, representante político de São Paulo, teria que indicar um mineiro como seu sucessor. Como nós vimos, tinha a República do Café e a do Leite, né? E aí a do Café era os políticos de São Paulo. Então, no entanto, teve a crise de 1929 que afetou o Brasil com a produção do café, e aí ficariam temporariamente sem mercado consumidor, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Então, eles ficaram preocupados com a manutenção da política e da valorização do produto, que era um dos mais rentáveis do nosso país. Então, temendo que o mineiro não priorizasse a questão do café, eles quebraram o acordo na pessoa de Washington Luiz, e aí o pacto foi desfeito. E aí o que aconteceu, né? Nós vamos ter aqui o pacto quebrado entre os dois estados, e aí o que houve a indicação do candidato Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista. Revoltados com a quebra do acordo, os mineiros romperam com os paulistas, e os aliados com políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba, e os opositores de Paulista formaram a Aliança Liberal, devido à quebra do pacto que eles tinham da República Café com Leite. Então surge aí um novo partido que propõe uma revolução na política nacional, defende o voto secreto, o voto feminino, regularização dos direitos trabalhistas, uma anistia política, e aí isso interessava muito aos tenentes da época, né? Então, para concorrer com Júlio Prestes, a oposição lança o nome de Getúlio Vargas como candidato à presidência, e o vice-presidente é um paraibano chamado João Pessoa. Então, nas eleições, Júlio Prestes foi o vencedor. Esse fato desagradou a opinião pública e levou os integrantes da Aliança Liberal, que era o partido surgido aí na época, para fazer oposição a Júlio Prestes, a acusar as eleições terem sido fraudadas. Então, a situação ficou um pouco tensa. E aí, em julho de 1930, também, outro fato importante, João Pessoa, governador da Paraíba, que era o vice-presidente aí, a candidatura da Aliança Liberal, ele foi assassinado. Então, a partir daí, nós temos uma problemática que vai iniciar-se, então, levantes militares. Aí nós vamos ter, então, no dia 3 de outubro, levantes militares comandados pelos tenentes nos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro logo aderiu também ao movimento, então Washington Luiz, que era presidente no poder ainda, só que ele estava enfraquecido, ele foi deposto e formado, então, um governo provisório. Então, a Revolução de 1930 ela vai trazer Getúlio Vargas ao poder,
certo? Devido ao rompimento da República Café com Leite, onde nós temos aí uma aliança liberal, que é um partido formado a partir dos opositores paulistas, que são os produtores do café, e eles, essa aliança liberal, com a maior parte de produtores do leite, e aí esse novo partido ele traz novas perspectivas de uma renovação na política, de uma nova questão política para o país, como o voto secreto e o voto feminino, né? Então, Vargas, como vocês podem ver nessa imagem, ele vai ser considerado o chefe civil do movimento, ele vai assumir o controle do nosso país na época. E aí, entre as propostas dele, a promessa estava a reorganização da economia, tão fragilizada pela crise do café, né? E aí a convocação de Assembleia Constituinte, realização de eleições para a escolha do novo presidente da República. Então ele acena para uma breve passagem no governo com o objetivo apenas de organizar o novo governo que ele vem propor. Só que nós vamos ver que isso vai mudando um pouco mais à frente. Então, nessa imagem aqui, ele chega à capital federal do país, ele recebe uma homenagem lá no Palácio Sede do governo pela vitória do movimento, promovido pela Aliança Liberal. Então, ele era um dos chefes do movimento da Aliança Liberal, que estava ao lado aí da oposição dos paulistas. Então, vamos ao governo provisório, que dura de 1930 a 1934. O primeiro grande desafio de Getúlio Vargas era conter a crise do café, que afetou tanto o nosso país, devido também às exportações estrangeiras que não estavam sendo compradas as nossas mercadorias. Então, nosso principal produto de exportação, que era o café, não estava sendo muito bem vendido nem aqui no nosso país e nem fora dele. E os Estados Unidos, que eram um dos maiores compradores, estavam em recessão também. Então, havia queda sucessiva de preço no mercado internacional e nacional também. Então, o produto passa a não valer quase nada. Para solucionar a crise, Vargas vai decretar a criação em 1931 do Conselho Nacional do Café. Nesse conselho, o que ele vai determinar? A compra pelo governo de todo o excedente do café. E aí, com esse excedente que ele compra, houve a queima de milhares de sacas de café com o objetivo de diminuir a quantidade de café e elevar o preço da saca. Ele vai estimular também a policultura, ou seja, o cultivo de vários produtos e a industrialização do nosso país. Ele também vai tentar conciliar diferentes grupos políticos. Dentre eles, nós temos dois pontos importantes aqui. Ele quer conciliar os tenentes, que são representantes das classes médias urbanas, que havia apoiado no golpe lá da Revolução de 1930, que o apoiou, os membros também da oligarquia rural cafeeira, que haviam sido destituída do poder, mas que controlava toda a atividade econômica mais importante do país. Então, ele precisava de grupos políticos diferentes ao seu lado. Então, para isso, ele tentou uma conciliação de interesses. Getúlio Vargas ainda se preocupou com o operariado. Daí ele vai consolidar no cenário político a criação de um Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse órgão tinha como missão regulamentar a legislação trabalhista no nosso país, mantendo, inclusive, os trabalhadores e o Estado sob controle, evitando protestos, e a desestabilização do seu governo. Então, o intuito era eliminar a oposição do seu governo. Ele, inclusive, destituiu os governadores estaduais e nomeou interventores, que eram quem? Membros do seu governo, onde ele que fazia a indicação. Essas pessoas não eram eleitas pela população, mas sim pessoas de confiança do governo federal. Então, esses interventores aqui, eles passaram a administrar os estados, E ao ser questionado a respeito da legitimidade do seu ato, Vargas responde que essa revolução não reconhecia direitos adquiridos. Então, a partir daí, todos os governadores aí dos estados, os interventores, eram indicados pelo governo federal, ou seja, indicados por ele. Nós temos aqui, então, com essa prática de Getúlio Vargas, o início da Revolução Constitucionalista de 1932. Aqui, o principal foco
da oposição, Getúlio Vargas estava em São Paulo, que eram os produtores de café. Então, o fato de Vargas ter nomeado os interventores, que eram, na sua grande maioria, militares, que foi o que aconteceu? Ele nomeia o interventor pernambucano para São Paulo, que não era de lá. Além de ser militar, ainda era de Pernambuco. Isso desagrada os cafeicultores e aumenta o descontentamento dos paulistas. Então, eles vão organizar no Partido Democrático e no Partido Republicano Paulista. Temos dois aí partidos diferentes que vão exigir como interventor um civil paulista, não um militar, muito menos um pernambucano para o seu estado. Eles reivindicavam a elaboração de uma nova Constituição para o país também. Então, buscando atender às reivindicações para evitar confrontos, Vargas vai nomear um interventor político paulista, Pedro Toledo, mas isso não vai adiantar muito e manifestações vão surgir. No dia 9 de julho de 1932, transforma-se numa luta armada contra o governo. Esse movimento vai crescer, esses partidos organizados aqui vão exigir melhorias, daí vai surgir essa revolução constitucionalista. No livro de vocês, lá na página 19, vocês podem verificar aí um documento muito importante que traz na imagem um cartaz onde representa o movimento constitucionalista, que foi formado aí pelas iniciais MMDC, onde nós temos esse movimento que vai reivindicar que maior participação popular, eles vão querer aí negociar, né, fazer um plano de guerra aí para tentar negociar uns direitos desses revolucionários. Só que eles tinham muita deficiência em armamento e munição. Dura pelo menos, chega até quase 3 meses esse conflito, mas aí eles são obrigados a se render e o governo ele sai legitimado, o governo sai vitorioso, né? Mas ainda assim, Getúlio Vargas percebe claramente que não pode ignorar a elite paulista, que são os cafeicultores, porque eles conseguiram aí ainda assim passar 3 meses de conflitos com o governo. Então, isso traria aí várias consequências para o Brasil. Então, nós vamos ter aqui uma formação de um exército que pudesse ficar à frente das tropas federais, né? Aí os paulistas clamavam pela adesão de todos os segmentos da população. Durante o movimento, eles vão solicitar participação popular para pedir apoio. O governo, como tinha forças, ele consegue combater o movimento constitucionalista. Mas esse movimento da Revolução Constitucionalista, ele conclama várias classes da sociedade e chega até a adesão de uma população negra do estado aí, certo? Como força para aderir às Forças Armadas Paulistas. Então, nós vamos ter aqui pelo menos 10 mil negros ingressando na luta dos paulistas, formando a Legião Negra. 2 mil desses filiados aqui vão formar a Frente Negra Brasileira, que é a FNB, maior instituição do período que lutava por melhores condições para esse segmento da população. Então, a partir daí, nós vamos ter, então, os negros lutando ao lado dos paulistas nessa luta armada. Embora eles tenham perdido no movimento, o governo, com sua formação do exército, como uma frente maior, eles conseguem combater o movimento de revolução. Então, o que foi que aconteceu? A Revolução Constitucionalista apressou a elaboração de um Código Eleitoral, que era uma das propostas. Então, em 1932, temos novas regras para as eleições no Brasil, estabelecendo, então, o voto secreto, direito ao voto também das mulheres, que é o voto feminino. Aqui na fotografia vocês têm a bióloga Berta Lutz, que foi um dos grandes nomes da luta pela participação das mulheres na política brasileira. Então, nós tivemos aqui a participação das mulheres na vida política por meio do voto. No Rio Grande do Norte, as mulheres obtiveram esse direito bem antes, em 1927. Apesar de várias dificuldades, a gente pode citar aqui as mulheres que conseguiram antes de 1932 participação política. Podemos citar aqui
Alzira Soriano, que ela foi eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Ela foi a primeira mulher a assumir tal cargo na América Latina. Nós temos também Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher eleita deputada no país, participando dos trabalhos nas Assembleias Constituintes de 1934. Ainda nesse ano, nós tivemos a professora Antonieta de Barros, que foi eleita a primeira deputada negra do Brasil, em Santa Catarina. Ainda que as mulheres tenham obtido o direito ao voto, é preciso que lembramos que este era vetado aos analfabetos, e na década de 1930 as mulheres alfabetizadas que tinham acesso à escolarização era muito baixo. Então, para participar das eleições, tinha que ter um nível de escolaridade. A participação feminina ela vai ganhar uma forma expressiva, mas somente a partir da década de 1930. A participação existe muito pouco, mas em 1930 é que vai ter um grande aumento, realmente uma grande participação. Então, Berta Lutz aqui é uma das mulheres que vai puxar o movimento de participação política dessas mulheres que hoje nós temos o direito de votar e serem votadas, né? Então, devemos aí a muita participação dessas mulheres na política. No governo constitucional de 1934 a 1937, nós vamos ter o fortalecimento, certo, da política brasileira, principalmente da política de Getúlio Vargas, que vence aí a Revolução Constitucionalista. Ele continua sendo o líder do governo. Em 1933, ele realiza as eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, convocando eleições indiretas para presidente, nas quais foi eleito, dando início ao governo constitucional. Então, aqui nós temos a seguinte questão: realizadas as eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, as eleições indiretas, Vargas é eleito novamente, dando início a um governo constitucional. Então, ele entra na Revolução de 1930, ele vence aí a Revolução Constitucionalista de 1932, e em 1934 ele é eleito, dando início a um governo constitucional. Em 1934, Vargas finalmente promulga a Constituição, e aí ele garante o voto secreto, o voto feminino, ele institui leis trabalhistas que estabelecem uma jornada de 8 horas, descanso semanal remunerado, salário mínimo, férias remuneradas, indenização em caso de demissão sem justa causa e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, essas regras aqui é instituída a partir de 1934. O estabelecimento das leis trabalhistas na Constituição, imediatamente ela não gera benefícios para o trabalhador. Isso vai ocorrendo ao longo do tempo. Durante o governo constitucional, os problemas internos vão influenciar nas reformas brasileiras. Aí nós vamos ter a influência do nazifascismo e do socialismo, que acabam aí por dividir dois grupos políticos diferentes, fundando aí a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Renovadora Nacional, ANL. Nós vamos ter formação de dois grupos políticos de ideologias diferentes a partir de 1934, com influências externas, trazendo os problemas externos do nazifascismo e do socialismo para dentro do nosso país, onde vai surgir dois partidos diferentes, a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Renovadora Nacional. Esses dois partidos vão disputar o poder aqui no Brasil. E aí nós trazemos aqui duas imagens importantes para que possam ser avaliadas. Temos o cartaz dos integralistas, com a palavra Anauê, com o lema Deus, Pátria e Família. E na outra imagem nós temos aí Luiz Carlos Prestes, que foi preso, onde também a sua companheira Olga Benário foi entregue ao governo Vargas, aos nazistas.
Ela era judia, estava grávida quando foi levada para o campo de extermínio em 1942, a mesma época. Então, nós vamos ter aqui 2 pontos importantes, caracterizando aí a A e B. Vai se expandir rapidamente por todo o nosso país. Plínio Salgado é o líder da integralista. Ele nutre uma grande admiração pelo fascismo italiano de Benedito Mussolini. Os integralistas defendiam o Estado autoritário de extrema-direita, combatiam o liberalismo e o socialismo, instituíram aí aos seus integrantes o uso de camisetas verdes e o sigma, que é o símbolo aí do movimento, e a saudação Anauê, que é de origem tupi, que aí é boas-vindas, você é meu irmão, onde traz uma referência também aos movimentos ocorridos na Europa que estavam ali perpassando pelo nosso país. Nós vamos ter a fundação agora também da ANL, 2 anos depois, cujo crescimento nos primeiros meses foi expressivo. Em julho de 1934 já contava com 400 mil membros. O presidente de honra era Luiz Carlos Prestes. E aí para Vargas, a organização desses grupos de esquerda representava uma ameaça ao seu governo capitalista liberal. Então, ele busca acabar com a oposição, ele declara a ANL como ilegal, proibindo seu funcionamento. Membros radicais do partido iniciam uma rebelião armada contra o governo de Vargas, que ficou conhecido como Intentona Comunista, e em poucas horas ela foi reprimida pelo governo e seus principais representantes foram presos, inclusive o Carlos Prestes. Então, esse movimento da Intentona Comunista era um movimento contra as ideias de Vargas, contra esse governo e contra também a ação integralista brasileira que havia surgido em 1932. Dando continuação, nós vamos ter um estado de sítio sendo colocado no Brasil, com a alegação de impedir uma revolução socialista no período, que já havia ocorrido inclusive lá na Rússia. Em 1937 é realizadas as eleições para a presidência, e essas eleições elas foram apoiadas por Vargas também, e aí ele fingia que queria a realização das eleições, não pretendendo deixar o posto. Porém, então, veio a público o anúncio de um plano chamado Plano Cohen, que implantaria o socialismo no Brasil, aos modos que foi feito na Rússia. Então, a partir disso, ele viu como uma ameaça nacional no país e cancelou as eleições e o fechamento do Congresso Nacional. A partir daí, nós vamos ter, então, o Estado Novo, que vai ser instaurado em 1937 até 1945. O Estado Novo ele começa oficialmente em novembro, dia 10 de novembro, mais especificamente de 1937. Se até então o governo de Vargas ele se mostrava com sinais de predileção pelas ideias autoritárias e anticomunistas, elas foram adotadas de maneira inconfundível agora no Estado Novo. Essa nova fase do governo varguistas vai assumir clara inspiração no governo fascista e nazista da Europa, suspendendo os partidos políticos e sufocando seus opositores. Em 1934, vai implantar um governo mais ditatorial. Foi então necessário elaborar uma nova carta constitucional. Essa nova carta ficou conhecida como a Constituição de 1937, onde ela foi outorgada, elaborada sem representantes da população, e ficou conhecida também como polaca pela semelhança com a Constituição polonesa. Essa nova Constituição previa punições com a pena de morte para quem cometesse crimes contra a ordem pública, ou seja, fizessem manifestações, fossem contrários às medidas do governo, centralizava o poder na figura de Vargas, diminuindo o poder dos governos de estados também nessa época. O novo Estado constitucional criou um regime de sindicato único, onde agora os agentes dos sindicatos não mais trabalhavam em organizações a favor dos trabalhadores. Agora os sindicatos eram ferramentas de controle das categorias profissionais para não fazerem greves, para não prejudicarem o governo de Getúlio Vargas nesse novo Estado mais autoritário. Aqui nós vamos ter o rádio como meio de propaganda de Vargas,
nesse novo estado agora, gerando um nacionalismo. A formação dos brasileiros agora vai ser feita através de uma cartilha para a alfabetização nas escolas brasileiras. Ele vai instituir nessa cartilha também algumas comemorações cívicas, como o Dia do Trabalho, realizando desfiles, produção de filmes e documentários com objetivos muito claros. E este era o desenvolvimento de um novo país voltado para um país de brasileiros trabalhadores, ordeiros, saudáveis, cumpridores dos seus direitos cívicos e pátrios em favor da pátria e da família. Durante o Estado Novo, o conceito de cidadão mudou, ele passa agora a ser sinônimo de trabalhador útil à nação. O trabalhador era o que significava alguém que se tornasse merecedor dos direitos políticos e civis da sociedade. Então, o Estado Novo no Brasil carecia de justiça social, igualdade. Segundo seus idealizadores, teríamos uma democracia política. Dessa forma, o Estado Novo tomava para si a tarefa, por meio do trabalho e da diminuição das desigualdades sociais, contribuir para um novo Estado democrático. Então, nós tivemos aqui uma valorização política, chamada de trabalhismo vanguardista, que atuou em duas direções diferentes: a concessão de benefícios aos trabalhadores, com a consolidação da CLT de 1943, e a criação do Ministério do Trabalho e propaganda com a valorização do trabalho e do trabalhador. A prioridade de Vargas neste período aqui foi investimentos na criação de empresas para fortalecer a indústria brasileira, a indústria de bens de produção. Foram construídas também a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Hidrelétrica de Paulo Afonso. Nós tivemos também a Fábrica Nacional de Motores, tudo isso com finalidade de incentivar a industrialização, que acabou repercutindo com o aumento de números de operários no Brasil. Então, Vargas aqui, nessa imagem aqui, trazemos ele como um amigo das crianças, colocando aí como desenvolvimento do nosso país na cartilha que foi montado por seu governo para a alfabetização nas escolas e a implantação aí de direitos trabalhistas. E aí o nosso país ele se torna desenvolvimentista e com essa conexão aí, em 1940, durante o Estado Novo, nós vamos ter a divisão proposta pelo IBGE do Brasil em regiões, como nós conhecemos aí as regiões facilitando o estudo do Norte e Nordeste. Aí nós vamos ter o Leste, que hoje se chama Sudeste, e aí o Centro-Oeste e o Sul. E aí nós vamos ter uma nova divisão refeita em 1945, mas tudo começa em 1940, quando o IBGE propõe a divisão do Brasil por regiões. Para quê? Para facilitar a elaboração de políticas públicas, para visibilizar os estudos, planejamentos urbanos de acordo com as características de cada localidade e seus aspectos sociais e econômicos de cada região. Nesse tópico falaremos do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que tem a ver, né? Tudo a ver porque o conflito mundial teve início em 1939, com a invasão da Polônia pelas tropas nazistas. E aí, em 7 de dezembro de 1941, os japoneses, integrantes do eixo, bombardearam a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Então, esses episódios levaram os Estados Unidos a lutar ao lado da Inglaterra, da França e da União Soviética. Daí, o Brasil, como maior produtor de alimentos, minérios em abundância, além de ter um vasto litoral voltado para o Atlântico Sul, era visto como um aliado importante para o grupo ao qual aderisse durante o conflito. Inicialmente, ele seria aliado da Alemanha, porém, nós tivemos o presidente americano Franklin Roosevelt, que ofereceu um grande empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, mudando a postura do Brasil na guerra. No início, o Brasil ele entra como fornecedor de matérias-primas na Segunda Guerra e a concessão de instalação de bases militares para os Estados Unidos em Belém, Natal e Recife. Essa postura ela vai mudando com a entrada do Brasil no conflito de 1943,
ao lado dos países aliados. Fica ao lado dos Estados Unidos, com o investimento, o empréstimo que vai ser feito. E em 1944 desembarca em Nápoles a Força Expedicionária Brasileira, chamada FEB, comandada pelo general de divisão João Batista, onde a Força Aérea Brasileira, a FAB, também comandada pelo tenente-coronel Nero Moura, e a Marinha Brasileira, se encarrega de patrulhar e proteger os comboios aliados no Atlântico. Então, o Brasil ele participa de várias formas. Inicialmente, ele estaria ao lado da Alemanha, porém, com os investimentos que seriam feitos na siderúrgica brasileira, ele muda completamente de vertente e passa a apoiar os Estados Unidos, inicialmente com bases militares e posteriormente enviando tropas, para proteger os comboios dos aliados. E aqui nós temos um roteiro da campanha da FEB na Itália. E aí nós temos, né, esse roteiro da FEB na campanha da Itália, onde mostra que, no livro de vocês, a imagem está melhor, inclusive, e aí mostra como foi incorporado o regime de infantaria dos Estados Unidos com o objetivo de expulsar os alemães da Península Itálica. Então, a FEB obteve uma série de vitórias, consagrando o espírito patriótico do Brasil, criativo, destemido dos pracinhas brasileiros. Entre essas vitórias podem ser citadas aí do Monte Prano, Monte Castelo, dentre outras. E aí a infantaria ela passa a avançar cada vez mais e a Força Expedicionária Brasileira atua na Europa durante o inverno e sofre com a neve e as baixas temperaturas, já que nosso país tem aí temperaturas mais elevadas, diferentes da Europa. O envio de soldados brasileiros para combater a guerra ao lado dos países considerados democráticos iniciou aí um grande questionamento interno aqui no Brasil. Como é que Vargas poderia enviar soldados para combater aí o fascismo e o nazismo, lutando por uma democracia, enquanto que o governo aqui no próprio país era autoritário. Então, inúmeras campanhas contra o governo e a favor da democratização começaram a ocorrer devido a essa ambiguidade desse problema de defender uma ideia e no mesmo instante estar fazendo outra coisa. Então, isso gerou um grande problema no nosso país. E vai surgir, então, o queremismo, que é um movimento muito importante que se situa lá na página 27 do livro de vocês, que é um movimento político que apoiava a permanência de Vargas no poder até as eleições, né? Porque a FEB ela consegue inúmeras vitórias, como nós já vimos, e Vargas ali ele dá início a um processo de redemocratização no Brasil, com medo de ser destituído do cargo. E aí a convocação de eleições presidenciais, e aí ele faz a liberação de vários presos, isso tudo com medo da desapropriação do cargo que ele havia ocupado aí durante bastante tempo. E aí o queremismo ele vem como um movimento popular, criado para a permanência de Vargas no poder até as eleições, que agora seriam feitas novamente. E aí o que acontece? A parcela da população ligada comercialmente aos Estados Unidos viu nessa atitude dele uma ameaça aos seus interesses. Esse grupo, apoiado por integrantes do Exército Brasileiro, exigiu a renúncia do presidente. Então Vargas renuncia à presidência e nós vamos ter uma nova eleição e quem ganha é Eurico Gaspar Dutra, candidato da coligação do partido do PSDB e PTB. Ele foi escolhido como novo presidente do Brasil, porém Vargas não se afasta da política brasileira e ele é eleito na mesma ocasião como senador pelo Rio Grande do Sul, cargo que ele ocupou até 1945. Então o queremismo ele vem como uma manifestação para a permanência de Vargas no poder. Entretanto, nessa manifestação, queremos Getúlio Vargas, traz uma ideia de cada vez mais permanência, e isso é visto com maus olhos, inclusive por uma parcela mais elevada da população, e aí ele é obrigado a renunciar ao seu cargo. Aqui, o livro de vocês traz outras versões para essa questão
de Vargas ser visto como o pai dos pobres. E aí é muito importante que a gente possa também fazer uma reflexão sobre essa passagem. Desde o final do século XIX, o movimento operário lutou por melhores condições de vida e de trabalho. Foi, entretanto, a partir dos anos de 1917 e 1920, sob a pressão das grandes greves e mobilização dos trabalhadores, que os debates a respeito do assunto entraram de fato para a agenda política, forçando empresários, legisladores e poder político a levarem em conta suas demandas. O mercado de compra e venda de força de trabalho até então funcionando sem qualquer tipo de interferência começa a ser regulado por preceitos jurídicos. Os empregadores, pouco interessados em enfrentar os embates cada vez mais frequentes com as organizações e as lideranças operárias, não se opuseram frontalmente à intervenção estatal, mas tentaram, por todos os meios de que dispunham, influenciar o seu rumo. Nesse sentido, a noção de que a legislação previdenciária e trabalhista constituiu-se numa criação da chamada Revolução de 1930, espécie de dádiva do governo Vargas, que, antecipando-se à real existência de conflitos entre capital e trabalho, empresariado e proletariado, teria, num gesto paternal, ofertado aos trabalhadores a proteção social. Não resiste a uma análise mais cuidadosa. Então, essa historiadora, o que ela está tentando afirmar aqui? Que o título não era merecido por ele, pai dos pobres. Será realmente que as práticas de Getúlio foram voltadas para a população mais pobre, foram voltadas para as pessoas mais necessitadas, que eram a grande maioria da população? Então, cabe a gente pesquisar um pouco mais e se aprofundar no assunto para verificar várias vertentes da história que são nos repassadas, né, nesse período. Então, nós tivemos também a questão indígena na era Vargas, que durante o governo estabeleceu uma política de integração nacional, objetivando não só o crescimento econômico, mas integrando também etnias e povos que contribuíam para a formação da identidade nacional. Então, para Vargas, determinar o controle do território brasileiro e suas fronteiras, a questão étnica e indígena era muito importante. Então, ele realizou uma visita aos Carajá da ilha do Bananal. Essa visita foi documentada pelo DIP. Tinha a finalidade de enaltecer a figura do indígena e inseri-lo no contexto social trabalhista. O programa Marcha para o Oeste foi criada com o objetivo de inserir a população sertaneja indígena no contexto brasileiro, especialmente da região Norte e Centro-Oeste, promovendo o enaltecimento dos indígenas como parte valorosa, guerreira, heróica da população brasileira. É importante salientarmos que, por outro lado, a política vanguardista, varguista, aliás, valorizou os indígenas e o enalteceu. Contudo, por outro lado, obrigou-os a aderir a um projeto de integração sem levar em conta seus desejos e sua cultura de povos. Vargas teve uma política de implantação de integração nacional entre os povos, dentre eles povos indígenas, mas não de forma pensada na própria cultura dessas pessoas. Ou seja, elas não tiveram uma participação efetiva nas políticas públicas do governo com relação a eles. Com questão ainda da valorização da figura dos indígenas, na literatura, ainda durante o século XIX, nesse período surge a romantização aí de histórias indígenas. Dentre elas nós podemos citar de José de Alencar, com a sua trilogia do Guarani, Iracema e Ubirajara. Na década de 1920, a Semana da Arte Moderna. Em 1922, o surgimento do movimento de valorização da cultura brasileira e de rejeição à cultura portuguesa. Podemos citar também o movimento o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Então, todos esses movimentos indígenas foram ligados à nossa literatura brasileira, que hoje vocês também conhecem e já tiveram ou terão a oportunidade de lerem esses livros
e passarem adiante também a nossa cultura indígena, que faz parte da cultura popular brasileira. Assim nós encerramos nosso capítulo 6. Para melhor aprofundamento, leiam o livro didático de vocês com calma, avaliem as questões, tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro.